Provérbios 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução, se receber a instrução no entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a instrução. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Se nós perguntarmos para a comissão técnica da seleção brasileira, para os jogadores que foram convocados para essa Copa de 2026 e para os altos funcionários da CBF, se nós perguntarmos a essas pessoas se elas realmente queriam o hexacampeonato mundial, provavelmente todos diriam que sim. Mas se nós analisarmos toda a corrupção existente na CBF, o trabalho da comissão técnica, o que inclui a convocação de jogadores, e a convocação de jogadores talvez não os melhores, e sim aqueles que têm os melhores patrocínios. Então ali, a corrupção, a Nike paga um certo valor, convoca os jogadores que são patrocinados por mim. Não aqueles que serviriam melhor a seleção, convoca aqueles que são patrocinados por mim. Se nós analisarmos a corrupção existente na CBF, o trabalho da comissão técnica, o que inclui a convocação dos jogadores e a postura dos próprios jogadores em campo, nós somos obrigados a concluir que, de todos os envolvidos, pouquíssimos de fato estavam interessados em conquistar o famigerado Hexa. Pouquíssimos de todos os envolvidos, de fato, estavam interessados em conquistar o Hexa. Assim também nós somos obrigados a concluir que muitos daqueles que se dispõem a te ensinar a guerrear contra o reino das trevas, muitos desses não estão de fato interessados que você derrote a Satanás na tua vida e na tua família. Um famoso pastor no YouTube, Antônio Júnior, ao ensinar uma tática antibíblica e francamente anticristã de guerra espiritual, ele tentou se justificar afirmando que mesmo sabendo que aquela tática não era ensinada pela Escritura, não era incentivada pela Escritura, não tinha a chancela da Escritura, ainda assim seria bom que os seus ouvintes, aqueles que estavam assistindo ele, praticassem aquilo que ele estava incentivando. No próprio vídeo que ele ensina, ele diz, olha, eu sei, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ordena isso. Mas seria bom se vocês fizessem da mesma forma. Ao justificar uma tática não ensinada e, portanto, não aprovada pela Escritura, Antônio Júnior demonstra não estar armado com a verdade da palavra de Deus como um cinturão e uma espada. Na penúltima pregação que nós fizemos, lá em Efésios 6, intitulada Derrote a Satanás com a verdade da palavra de Deus, nós tratamos de duas peças da armadura de Deus que você deve usar ao guerrear contra Satanás. O cinturão da verdade, mencionado por Paulo em Efésios 6, versículo 14, e a espada do Espírito, a palavra de Deus, referida por ele no verso 17. E naquela pregação nós concluímos que como Jesus, ao orar, afirmou que a palavra de Deus é a própria verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade,
sendo que o próprio Jesus, então, afirma que a palavra de Deus, também chamada de espada do Espírito, é a própria verdade, é apropriado nós unirmos o cinturão da verdade à espada do Espírito, porque a verdade do cinturão está contida na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De modo que a proposição principal daquela mensagem afirmava o seguinte: arme-se com a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família. E a aplicação prática dessa proposição foi a seguinte: aplicação prática para os homens, que são, segundo Jesus, segundo aquilo que Paulo ordena, que os homens sigam o exemplo de Jesus, os homens são sacerdotes de Deus a favor das suas famílias. Da mesma forma que Jesus é sacerdote de Deus a favor da igreja, os homens casados são sacerdotes de Deus a favor das suas famílias. Então, o homem tem a responsabilidade de estar armado com a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás na sua vida e na sua família. Então, o homem, ele de repente percebe a sua mulher esposando conceitos que não são verdadeiros, conceitos que são antibíblicos. O homem deve fazer aquilo que Adão não fez. Adão viu a serpente satânica conversando com a sua esposa. Adão não era burro, ele percebeu que a serpente estava enganando a sua esposa. Mas ele não fez nada. Ele percebeu que a sua esposa estava crendo na mentira de Satanás, no engano de Satanás, mas ele não fez nada. E quando a sua esposa chegou para ele e disse: olha aqui, ó, a serpente lá me disse que se nós comermos o fruto, nós seremos semelhantes a Deus. E Adão não fez nada. Adão ele deveria ter confrontado a sua esposa com a verdade da palavra de Deus. E nós até brincamos na penúltima pregação. Nós afirmamos que talvez Adão pensou: pô, eu sei que se eu confrontar Eva com a verdade da palavra de Deus, ela vai brigar comigo. E eu não me casei para ficar brigando. Eu me casei para ser feliz. Então eu vou deixar a minha esposa ser enganada por Satanás. Ou algo pior do que a briga é: eu sei que se eu confrontar a minha esposa, se eu confrontar Eva com a verdade da palavra de Deus para destruir na vida dela a mentira e o engano de Satanás, eu sei que ela vai fazer uma greve de sexo. E eu não estou disposto a passar por isso. Então eu não vou fazer nada. E o resultado de Adão não querer que a Eva brigasse com ele, ou de Adão não querer que a Eva fizesse uma greve de sexo, obviamente isso não aconteceria, né? Porque o pecado ainda não tinha entrado, o pecado só entrou no mundo a partir do momento em que Adão come do fruto proibido. Mas, de qualquer forma, é uma aplicação para os nossos dias. De repente, o marido está vendo a sua esposa sendo enganada por Satanás, e ele pensa: se eu for confrontá-la com a verdade da palavra de Deus, se eu for dizer que aquilo que ela está crendo é errado, é uma mentira satânica, é um engano satânico, ela vai brigar comigo, ela vai discutir, ou então ela vai fazer uma greve de sexo, ou qualquer outra coisa que vai me incomodar, e eu não quero me incomodar. E é nessa de não querer se incomodar que as famílias cristãs vão sendo destruídas. Porque olha só o que Paulo ordena. Aqui eu estou fugindo já da pregação. Olha o que Paulo ordena em Efésios 5. Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Isso aqui é o que Jesus faz a favor da igreja. Jesus santifica, Jesus, em primeiro lugar, se entregou pela igreja. Em segundo lugar, versículo 26, santifica a igreja, purifica a igreja com a lavagem da água pela palavra de Deus. E ele faz isso com o objetivo de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Tudo que Jesus faz a favor da igreja, o homem, obviamente guardadas as devidas proporções, mas o homem deve fazer a favor da sua esposa. Assim como Jesus santifica e purifica a igreja com a lavagem da água pela palavra, assim também o homem deve santificar e purificar a sua esposa pela palavra. Então, de novo, a esposa está começando a crer em coisas, em mentiras satânicas, em enganos satânicos, em coisas que contrariam a vontade de Deus, que contrariam a palavra de Deus. O marido, armado com a verdade da palavra de Deus, ele deve manusear a verdade da palavra de Deus como uma espada para destruir as mentiras e os enganos de Satanás que estão adentrando a sua família. A mesma coisa com os filhos. De repente ele percebe os seus filhos crendo, afirmando coisas que contrariam a vontade de Deus, que contrariam a palavra de Deus. O homem deve manusear a verdade da palavra de Deus como uma espada para destruir na vida dos seus filhos as mentiras e enganos satânicos que eles estão engolindo. Porque do contrário, nós teremos mais uma família cristã cujos filhos foram criados na igreja, mas que chegam na adolescência, na juventude e nunca mais são vistos. É óbvio que alguém pode fazer tudo isso e ainda assim problemas acontecerem. Né? Alguém pode fazer de tudo para destruir na sua família as mentiras, os enganos de Satanás, e ainda assim, de alguma forma, a mulher continuar querendo se rebelar contra o seu marido. No caso, ela não está querendo se submeter, né? Ela se rebela contra o seu marido, os filhos se rebelam contra o pai. Então, é possível alguém fazer tudo isso e ainda assim dar errado. Mas certamente, se o marido não fizer nada, certamente vai dar errado. Fazendo tudo certo, existe a possibilidade de dar errado. Mas fazendo tudo errado, certamente vai dar tudo errado. A gente pode voltar lá para Provérbios capítulo 1. Sendo que os cristãos devem estar armados com a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás em suas vidas e nas suas famílias, segue-se que qualquer tática de guerra espiritual que nós empreendermos contra Satanás, essa tática que nós formos usar, deve ser claramente ensinada e aprovada pela palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a verdade. E sendo a verdade, a palavra de Deus é a autoridade última no que diz respeito a tudo que fazemos neste mundo. E a guerra espiritual é algo que nós fazemos neste mundo. Então eu devo lutar contra o diabo de acordo com a verdade da palavra de Deus, segundo as armas que Deus me concede na sua palavra. Paulo já disse lá em 2 Coríntios, né? As armas da nossa milícia não são carnais. As nossas armas não são semelhantes às armas dos incrédulos. As nossas armas não fazem parte da armadura de Satanás. Porque se Deus tem uma armadura, a armadura de Deus, Satanás também tem uma armadura. Se na armadura de Deus nós temos o cinturão da verdade, na armadura de Satanás nós temos o cinturão da mentira. Se na armadura de Deus nós temos a couraça da justiça, na armadura de Satanás nós temos a couraça da injustiça.
se eu não sigo aquilo que é ensinado na palavra de Deus, que é a verdade, eu necessariamente estou lutando não com as armas espirituais que Deus concede a seus filhos, eu estou lutando com armas carnais. Se eu não me guio pela verdade da palavra de Deus, a minha guerra contra o diabo, eu já não estou usando o cinturão da verdade. Se eu obedeço o Antônio Júnior no ensino dele no YouTube, no qual ele próprio reconhece o que eu estou ensinando, o que eu estou incentivando vocês a fazer, não é ensinado na Escritura. Mas vocês deveriam fazer mesmo assim. Se eu me pauto pelo Antônio Júnior na minha guerra espiritual contra Satanás, eu já não estou mais usando o cinturão da verdade. Porque ele próprio reconhece que aquilo que ele está ensinando não é verdadeiro. Porque não é ensinado pela palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele próprio reconhece que aquilo que ele está ensinando é mentira, é engano. É necessário. Então, eu vou voltar aqui Sendo que os cristãos devem estar armados com a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás em suas vidas e famílias, segue-se que qualquer tática de guerra espiritual que nós empreendermos contra Satanás deve ser claramente ensinada e aprovada pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade e, portanto, a autoridade última no que diz respeito a tudo o que fazemos neste mundo, incluindo a guerra espiritual que, em nome de Jesus, devemos travar contra Satanás. É necessário concluir que aquele que incentiva os crentes a guerrear contra Satanás com táticas não ensinadas e nem sancionadas pela Escritura, mesmo sendo um pastor famoso no YouTube, essa pessoa não está, ela própria, armada com a verdade da palavra de Deus como um cinturão e como uma espada. E não estando armada com a verdade da palavra de Deus como um cinturão e como uma espada, essa pessoa não está qualificada para destruir os enganos e as mentiras de Satanás na sua própria vida e na sua família. Quanto mais então na vida dos seus irmãos. Quanto mais então se dispor a gravar vídeos no YouTube para ensinar os seus irmãos a guerrear contra Satanás. Por essa razão, somos obrigados a concluir que muitos daqueles que se dispõem a te ensinar a guerrear contra o reino das trevas não estão de fato interessados que você derrote Satanás na tua vida e na tua família. Se eles estivessem interessados, eles não diriam: o que eu estou incentivando vocês a fazer não é ensinado pela palavra de Deus, mas vocês deveriam fazer mesmo assim. Se eles estivessem interessados, eles se limitariam a ensinar aquilo que está na Escritura. E há muito a ser ensinado, né? De Gênesis a Apocalipse. Guerra espiritual não é apenas Efésios 6, a partir do versículo 10. Guerra espiritual é de Gênesis 1 até Apocalipse, até o final de Apocalipse, até o último versículo de Apocalipse. Eu tenho a Bíblia inteira para ensinar acerca de guerra espiritual. Para que eu vou ensinar coisas que não estão na Bíblia? Nós citamos esse famoso pastor no YouTube como um exemplo do que você não deve fazer. Ele serve de exemplo para nós. Um exemplo negativo. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um professor de história da igreja e ele falou que o professor dele, quando ele estava no seminário, o professor dele que estava ensinando história da igreja, o professor sempre terminava a aula, a lição de história da igreja, com uma lição. Às vezes era uma lição positiva. Olha só como esse personagem da história da igreja agiu de forma fiel a Deus, a gente tem que imitar o exemplo dele. Às vezes a lição era negativa. Olha como às vezes o povo de Deus se desvia a tal ponto, a ponto de cometer tais pecados.
Então nós devemos tomar isso como um exemplo negativo, como um exemplo do que nós não devemos fazer. Então o Antônio Júnior é para nós um exemplo negativo. Um exemplo do que nós não devemos fazer. Jamais se atreva a empregar táticas de guerra espiritual não ensinadas nem sancionadas pela Escritura. Porque se você fizer isso, você se assemelha à CBF. Você se assemelha à comissão técnica da seleção brasileira. Você se assemelha aos jogadores convocados para essa Copa de 2026. Assim como ficou claro que, apesar dos seus discursos, não havia genuíno desejo de conquistar o Hexa, ficará claro também que, apesar do que você afirma, você não tem nenhum desejo genuíno de fato, derrotar Satanás na tua vida e na tua família. Se você tivesse esse desejo genuíno de derrotar o diabo na tua vida e na tua família, você se armaria com a verdade da palavra de Deus. Você tomaria a verdade da palavra de Deus como um cinturão, como uma espada. E algo que eu não mencionei na pregação, na penúltima pregação, na qual nós tratamos do cinturão da verdade da espada do Espírito, é que essa peça na armadura romana, o cinturão, era aquela que dava sustentação a todas as demais peças. Nela ficavam preso tudo demais. A couraça estava presa no cinturão. Era o cinturão que é o cinturão na armadura romana que dava sustentação a tudo o que o soldado iria usar na guerra. E a aplicação para nós disso é que se nós não estivermos usando a verdade da palavra de Deus como um cinturão e como uma espada, não há nada que nós possamos fazer contra o diabo. Porque assim como o soldado romano sem um cinturão, ele não tem como fixar em si o restante da armadura, assim também nós. Sem o cinturão da verdade, nós não temos a couraça da justiça. Nós não temos os sandálios do evangelho da paz. Porque o evangelho da paz é conhecido aonde? É conhecido na verdade da palavra de Deus. Sem o cinturão da verdade, sem a verdade da palavra de Deus, nós não temos o capacete da salvação. Porque a salvação, onde nós tomamos conhecimento da salvação? Na palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus. Sem a verdade da palavra de Deus, nós não temos a espada. Nós não temos o escudo da fé e nós não temos a espada do Espírito. Sem o cinturão da verdade, não há armadura de Deus disponível para nós. Então, jamais se atreva a empregar táticas de guerra espiritual não ensinadas e nem sancionadas pela Escritura, porque se você fizer isso, você se assemelha à seleção brasileira. Todos dizendo, não, nós queremos ganhar o Hexa. Quando ficou claro que ninguém queria ganhar o Hexa. O jogo contra a Noruega, a seleção estava caminhando em campo. Vendo a Noruega jogar, ninguém queria ganhar o jogo. Ninguém queria, de fato, ganhar o Hexa. Então, não seja semelhante à seleção brasileira, que entra em campo dizendo que quer ganhar, mas, de fato, não está preocupado com a vitória. Se você tiver um desejo genuíno de derrotar Satanás na tua vida e na tua família, você se armará com a verdade da palavra de Deus como um cinturão e uma espada. Se você tiver esse genuíno de derrotar Satanás, esse desejo genuíno de derrotar Satanás na tua vida e na tua família, você usará a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida. Em primeiro lugar, eu estou crendo em alguma mentira de Satanás, eu estou crendo em algum engano de Satanás, e em segundo lugar, na tua família. A mensagem de hoje funciona como um complemento a essa penúltima pregação. E o objetivo é te convencer que, fora da verdade da palavra de Deus, não existe vitória possível contra Satanás.
O título dessa mensagem é Derrote a Satanás com a sabedoria prática da palavra de Deus. Ou ainda, um outro possível título é Tema ao Senhor Jesus Cristo. E a proposição principal da mensagem é a seguinte: que a sabedoria prática da palavra de Deus modere de moderar, né? Que a sabedoria prática da palavra de Deus modere os teus pensamentos, palavras e ações e controle todos os aspectos da tua vida e existência neste mundo. E a partir de agora nós veremos como esses primeiros 7 versículos aqui de Provérbios nos permitem chegar a essa proposição. Versículo 1 nós lemos Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Grande parte do conteúdo de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. O homem a quem Deus, pela sua graça, concedeu grande sabedoria. Deus apareceu a Salomão num sonho e ofereceu a ele o cumprimento de qualquer coisa que ele pedisse. Deus disse a ele: pede o que tu queres que eu te faça, e eu vou te fazer. Aquilo que tu me pedir, eu vou te fazer. E Salomão poderia ter pedido a Deus qualquer coisa. Uma vida longa, cheia de riquezas e livre de inimigos. O próprio Deus diz isso para Salomão. Depois que Salomão pede sabedoria, Deus disse: olha, tu poderia ter pedido para mim uma vida longa, riquezas sem fim e não ter nenhum inimigo. Mas como tu me pediu sabedoria para que tu possas reinar sobre o meu povo e fazer justiça, eu vou te conceder sabedoria, e junto com a sabedoria também eu vou te conceder uma vida cheia de riquezas e livre de inimigos. Nós lemos em 1 Reis, vocês não precisam abrir lá, eu leio para vocês. 1 Reis 4, versículos 29 a 34. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota nos muros. Também falou sobre os animais, as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Com toda a sua sabedoria, Salomão escreveu 3.000 provérbios, dos quais Deus eternizou na sua palavra aqueles que nós encontramos aqui no livro de Provérbios. O que são provérbios? Provérbios são pequenos ditados escritos de forma poética que nos ensinam a sabedoria prática para as questões da vida. Por exemplo, Provérbios 10, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos, e assim por diante. Provérbios são pequenos ditados escritos em forma poética que nos ensinam a sabedoria prática para as questões do dia a dia.
Isso fica claro a partir dos versículos 2 a 6, onde lemos que a compilação desses muitos provérbios que foram juntados neste livro tem um objetivo muito claro: dar conhecimento da sabedoria aos seus leitores. Provérbios 1, versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras, a prudência, para se receber a instrução no entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e discernimento, até mesmo aquele que já é sábio, ele vai poder ouvir e vai crescer em conhecimento e entendimento e adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Para entender tudo isso, é necessário saber o que está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. E os loucos, os insensatos, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, em primeiro lugar, para conhecer a sabedoria, é necessário receber instrução. Na primeira metade do versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Quando nós pensamos em instrução, nós imaginamos algo como um exercício mental e intelectual de aprendizagem. Nós pensamos uma sala de aula, onde um professor está instruindo os seus alunos. Mas no original hebraico, a palavra para instrução aqui tem o sentido de treinamento. Não é meramente uma instrução intelectual. Além da instrução intelectual, existe o treinamento. O colocar em prática, o praticar aquilo que se aprendeu. O que implica esforço não apenas intelectual, mas também um esforço moral. A sabedoria não é apenas uma característica do intelecto. A sabedoria também é uma característica da moral. A sabedoria é uma qualidade tanto da mente, mas também é uma característica do comportamento. A pessoa que meramente tem inteligência intelectual, mas que não tem um comportamento à altura, essa pessoa até pode ter muito conhecimento, mas ela não é sábia. Ela cai naquela categoria que Paulo falou, o conhecimento incha. Né? O mero conhecimento sem colocar o conhecimento em prática é algo que apenas traz orgulho, prepotência. Eu sei mais do que os outros. É necessário empenho para adquirir sabedoria, pois a sabedoria é tanto uma qualidade da mente quanto do comportamento. É uma característica tanto do pensamento quanto das ações. E no livro na Bíblia como um todo, mas especialmente em Provérbios, a instrução, a ideia de instrução é caracterizada pela severidade. Ela começa pela advertência e ela chega ao castigo, caso haja desobediência. Ela adverte contra a tolice e depois ela diz que a vara é para as costas do tolo. Ela adverte contra a preguiça e depois ela diz que o preguiçoso vai passar fome, vai empobrecer. A instrução bíblica é então caracterizada pela severidade. Ela começa pela advertência, ela diz, não faça isso, não seja assim, e ela termina com um castigo caso a pessoa desobedeça à instrução. Para conhecer a sabedoria, é necessário entender as palavras da prudência. Para se entenderem, no final do versículo 2, para se entenderem as palavras da prudência. É necessário conhecer as palavras que dão entendimento. No original hebraico aqui, a ideia é de discernimento, a capacidade
de discernir entre uma coisa e outra. A capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em Hebreus, o autor afirma que aqueles que atingiram a maturidade, estão crescendo na sua maturidade, esses têm os seus sentidos treinados para discernir tanto entre o bem quanto o mal. Ele sabe diferenciar o bem do mal. Já a pessoa que permanece na imaturidade, essa pessoa, ela vê uma situação e ela não consegue discernir se aquela situação é boa ou má. Ela decide por uma ação, mas ela não sabe se a ação pela qual ela decidiu é uma ação boa ou má, correta ou errada. As palavras da prudência, as palavras que dão entendimento, ou seja, os provérbios, eles exercitam o nosso intelecto para aprendermos a discernir entre o bem e o mal. Para conhecer a sabedoria, é necessário receber a instrução do entendimento. Versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para conhecer a sabedoria é necessário receber a instrução do entendimento, ou ainda a instrução do sábio proceder, ou ainda também a instrução do bom proceder. A ideia aqui é daquilo que faz parte do bom senso, aquilo que faz parte da sabedoria prática. O saber viver a vida diária com sabedoria, mesmo nas pequenas coisas. Mesmo naquelas coisas que parecem ser insignificantes. Porque conforme nós vamos afirmar daqui a pouco, jamais pense que você terá sabedoria para saber como agir nas coisas grandes e importantes, se você não tem sabedoria para agir nas coisas pequenas e insignificantes. Porque se você não é fiel no pouco, você jamais será fiel no muito. Se você não sabe agir com sabedoria numa questão pequena e insignificante, você não vai saber agir com sabedoria numa questão grande e importante. Os provérbios nos ensinam que o bom senso, o sábio proceder, a sabedoria prática do dia a dia não estão sujeitos à opinião de cada um. Existe um padrão moral, existe um padrão objetivo que deve marcar o bom senso, que deve definir o sábio proceder, que deve alimentar a sabedoria prática do dia a dia. Esse padrão moral e objetivo é resumido em 3 palavras: justiça, juízo e equidade. E é a lei de Deus que nos ensina o que é justiça, o que é juízo e o que é equidade. De modo que os provérbios nada mais são do que a lei de Deus aplicada às mais variadas circunstâncias que nós enfrentamos na vida. Os provérbios nada mais é do que a lei de Deus, os 10 mandamentos, aplicadas às circunstâncias mais variadas da vida. Versículo 4. Para dar aos simples prudência, aos moços conhecimento e discernimento. Para conhecer a sabedoria, é necessário abandonar a simplicidade, a ingenuidade e a inexperiência próprias da juventude, próprias da mocidade. Quando nós dizemos que uma pessoa é simples, no nosso linguajar do dia a dia, nós estamos elogiando aquela pessoa. Né? Nós estamos afirmando que aquela pessoa é genuína, que ela é íntegra, que ela é simpática, que ela é despretensiosa, que ela é descomplicada. É uma pessoa simples, é uma pessoa agradável. É uma pessoa que tem prazer ao lidar com ela. Isso na nossa linguagem do dia a dia. Mas na linguagem bíblica, de uma forma geral e especialmente em Provérbios, a classificação de uma pessoa como simples não é um elogio.
Eu estou falando isso porque o versículo 4 diz: para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Esse simples aqui, Salomão não está elogiando essa pessoa. Essa simplicidade aqui não é um elogio. Pelo contrário, isso aqui é uma acusação. Quando a Bíblia chama alguém de simples, especialmente Provérbios, quando Provérbios chama alguém de simples, isso ali é uma acusação contra aquela pessoa. O simples é um indivíduo que é inexperiente. Ele é ingênuo. Ele é facilmente seduzido, ele é facilmente enganado. Ele é facilmente conduzido para longe daquilo que é correto. Ele não tem perspicácia. Ele acredita em qualquer pessoa. Qualquer pessoa chega para ele e fala qualquer coisa e ele toma aquilo ali como verdade. Ele não tem um critério para julgar se aquilo que ele está ouvindo, para julgar se aquilo que ele está ouvindo é correto ou não. Ele simplesmente acredita. Ele é simples. Ele não tem experiência, ele é inexperiente, ele é ingênuo. Ele é facilmente seduzido, enganado e conduzido para longe daquilo que é correto. É por isso que nesse verso, a ingenuidade e a inexperiência daquele que é simples são identificadas com a sua juventude, com a sua mocidade. Porque o jovem, por mais esperto que ele seja, ele permanece sendo inexperiente. Ele permanece sendo facilmente manipulado. Qualquer pessoa que seja um pouquinho mais velha do que o adolescente, do que o jovem, consegue manipular. Consegue enganar. Consegue seduzir. Por quê? Porque ele é inexperiente, ele é ingênuo. Ele já tem uma certa malandragem própria da juventude, mas ainda assim a sua malandragem própria da juventude é por demais ingênua. E na verdade a ingenuidade dele está no fato de que ele acredita na malandragem da juventude. Ele acredita na sua própria malandragem. Ali é que está a ingenuidade dele. Ele pensa que ele é mais malandro do que todo mundo. Ele pensa que não existe ninguém mais malandro do que ele, quando na verdade qualquer outra pessoa é mais malandra do que ele. Qualquer outra pessoa é capaz de enganá-lo. O simples, ele é, do ponto de vista intelectual, ele é ingênuo. Ele é bobo. Ele é inexperiente. E do ponto de vista moral, o simples, ele é teimoso. Ele é irresponsável. Porque ele se recusa a aprender com quem tem mais experiência do que ele. Ele se recusa a aprender com quem sabe mais do que ele. Então, do ponto de vista intelectual, ele é ingênuo, bobo, inexperiente. Do ponto de vista moral, ele é teimoso. Ele é irresponsável. Ele é prepotente. Porque ele pensa que sabe mais do que todo mundo, quando na verdade todo mundo sabe mais do que ele. A boa notícia é que os provérbios podem ensinar a prudência, o conhecimento e o discernimento aos que pela sua juventude e mocidade são inexperientes, ingênuos, bobos, teimosos e irresponsáveis e portanto facilmente seduzidos e enganados. Se a pessoa estiver disposta a abandonar a sua ingenuidade, a sua inexperiência, se ela estiver disposta a aprender com aqueles que sabem mais do que ela, os provérbios podem curar a inexperiência dessa pessoa. Os provérbios podem curar a ingenuidade dessa pessoa. De modo que ela tenha conhecimento, de forma que ela tenha prudência e discernimento. De modo que ela tenha astúcia, não no sentido negativo, mas no sentido positivo.
de modo que ela tenha perspicácia, de modo que ela consiga ouvir as pessoas e perceber exatamente o que aquelas pessoas estão tentando fazer com ela. Ela consiga ver o engano de longe. Versículo 5. O sábio, até mesmo o sábio, se aquele que já é sábio se propuser a estudar provérbios, até mesmo ele que já é sábio vai crescer ainda mais em sabedoria e ele vai ter entendimento a partir dos sábios conselhos, ou melhor, o entendido, né, que é o mesmo sábio, ele vai crescer em conhecimento e ele vai adquirir sábios conselhos que a sabedoria que ele já tinha não havia alcançado ainda. Então, para conhecer a sabedoria, é preciso reconhecer que, por mais sábio que alguém já seja, sempre é possível crescer em conhecimento e discernimento de modo a incrementar a sabedoria que já se tem. Aquele que já é sábio deve entender que o conhecimento adquirido pelo qual se tornou sábio deve ser demonstrado de forma prática pelo seu modo de viver. Dizendo de outra forma, não basta apenas ser sábio no intelecto, é necessário ser sábio no comportamento. Se eu apenas tenho conhecimento intelectual, mas o meu comportamento não é transformado pelo meu conhecimento intelectual, então eu não sou sábio. E na verdade eu só me tornei mais condenável diante de Deus. Porque seria melhor que eu nem tivesse, se eu adquirir conhecimento para não colocar esse conhecimento em prática, seria melhor que eu nem tivesse adquirido conhecimento nenhum. Então, se eu me proponho a adquirir conhecimento, a sabedoria de Deus, eu devo também me propor a colocar esse conhecimento, essa sabedoria em prática. Eu devo ter um compromisso com o conhecimento que eu estou adquirindo. Eu devo ter um compromisso com a sabedoria que está sendo dada a mim. E o compromisso é pôr em prática, obedecer, seguir. Versículo 6. Para entender os provérbios, a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Quem recebe a instrução das palavras da prudência e do entendimento, quem abandona a simplicidade, a ingenuidade e a inexperiência para praticar a sabedoria aprendida, essa pessoa está capacitada para entender mais profundamente os provérbios e as suas interpretações. Está capacitada a compreender com mais perfeição as palavras e as proposições proferidas pelos sábios. Tudo que foi dito até o momento deve nos conduzir a concluir, deve nos levar a concluir que a sabedoria não é uma matéria que lida apenas com a mente. Ela lida também com a moral, com o caráter das pessoas. E isso nos leva um passo mais adiante. A sabedoria não é moralmente neutra. A definição bíblica de sabedoria não é moralmente ambígua e neutra, pois ela rejeita qualquer noção de subjetivismo e relativismo moral. A sabedoria bíblica está fundamentada na lei de Deus, que nos ensina aquilo que é justo, aquilo que está de acordo com o juízo de Deus e aquilo que está de acordo com a equidade, no versículo 3. A definição bíblica de sabedoria tem um padrão muito claro e objetivo daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é bom e daquilo que é mal. E esse padrão é a lei de Deus. Fora da justiça, fora do juízo, fora da equidade, biblicamente definidos e determinados pela lei de Deus, fora disso não existe sabedoria. De modo que não existem incrédulos sábios.
Se alguém é verdadeiramente sábio aos olhos de Deus, essa pessoa deve ser necessariamente alguém que crê em Jesus. Não existe um incrédulo sábio. Só existem crentes sábios. Esta é a razão pela qual nós lemos, então, na primeira metade do versículo 7, a famosa definição. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não existem pessoas sábias que não temam ao Senhor. Se alguém é sábio aos olhos de Deus, essa pessoa necessariamente teme ao Senhor. Se a pessoa não teme ao Senhor, ela não será sábia aos olhos de Deus. O que significa afirmar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Será que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria no sentido de que é o primeiro passo que nós damos em direção à sabedoria? Não, não é esse o sentido. Porque se for no sentido de primeiro passo, a partir do momento em que eu dou o segundo passo, eu estou deixando o temor do Senhor para trás, né? Se o meu objetivo está a 10 passos de mim, eu dou o primeiro passo, legal. Mas a partir do momento que eu dou o primeiro passo, o segundo passo, o primeiro ficou para trás, né? Eu dou o terceiro passo, o segundo passo e o primeiro passo ficaram para trás. Então, afirmar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, essa afirmação, ela não significa que o primeiro passo em direção à sabedoria é o temor do Senhor. Porque se fosse esse o caso, o temor do Senhor seria abandonado no segundo passo. Afirmar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria significa dizer que o temor do Senhor é o princípio moderador e controlador da sabedoria. A sabedoria verdadeira, aos olhos de Deus, ela é moderada e controlada pelo temor do Senhor. Do ponto de vista bíblico e cristão, a verdadeira sabedoria é moderada e controlada pelo temor do Senhor, e como o temor do Senhor é definido como obediência à palavra de Deus, segue-se que a verdadeira sabedoria é moderada e controlada pela aplicação prática da palavra de Deus em todos os aspectos da vida e existência neste mundo. A pessoa verdadeiramente sábia aos olhos de Deus é aquela que aplica a palavra de Deus de forma prática em todos os aspectos da sua vida e existência neste mundo. Essa é a pessoa verdadeiramente sábia aos olhos de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A obediência à palavra de Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio que controla a sabedoria, é o princípio que modera a sabedoria. Uma outra palavra que a gente poderia também usar é o princípio que modela a sabedoria. Isso significa que sempre que você deixa de moderar os teus pensamentos, palavras e ações pela palavra de Deus, você pensou, falou e agiu sem o temor do Senhor. Sempre que você deixou de moderar os teus pensamentos pela palavra de Deus, você pensou sem o temor do Senhor. Sempre que você falou, ou sempre que você deixou de moderar as tuas palavras pela palavra de Deus, você falou sem o temor do Senhor. Sempre que você deixou de moderar as suas ações pela palavra de Deus, você agiu sem o temor do Senhor. E eu posso afirmar o mesmo com relação à sabedoria, né? Sempre que você deixou de moderar os teus pensamentos pela palavra de Deus, você pensou sem sabedoria. Sempre que você deixou de moderar as suas palavras pela palavra de Deus, você falou sem sabedoria.
Sempre que você deixou de moderar as suas ações pela palavra de Deus, você agiu sem sabedoria. Quando você deixa de moderar os pensamentos, palavras e ações pela palavra de Deus, você você pensa, fala e age sem temor do Senhor e sem sabedoria alguma. Sempre que em um ou mais aspectos da tua vida e existência neste mundo, ou melhor, sempre que um ou mais aspectos da tua vida e existência neste mundo não foi controlado pela palavra de Deus, te faltou sabedoria e te faltou o temor do Senhor. Qual um dos aspectos da tua vida e existência neste mundo? A tua vida familiar. Sempre que a tua vida familiar não foi controlada pela palavra de Deus, e aqui eu estou pensando mais nos homens, mas também as mulheres, mas como o homem é o cabeça do lar, então a responsabilidade recai sobre o homem. Sempre que o homem permitiu que a sua vida familiar não fosse controlada pela palavra de Deus, a este homem faltou o temor do Senhor e sabedoria. Outro aspecto da vida e existência neste mundo é o trabalho. Sempre que você trabalhou de modo contrário à palavra de Deus, te faltou sabedoria e temor do Senhor no trabalho. E assim por diante. A sabedoria de que trata o livro de Provérbios, a sabedoria pela qual você deve derrotar Satanás na tua vida e na tua família, não é um tipo de sabedoria humana, é a sabedoria do próprio Deus. E como fora do temor do Senhor não existe sabedoria, nós devemos concluir que fora de um relacionamento correto com Deus, por meio de Jesus, não existe sabedoria. Você será sábio se temer ao Senhor Jesus, moderando pela palavra de Deus os teus pensamentos, palavras e ações. Você será sábio se temer ao Senhor Jesus, controlando pela palavra de Deus todos os aspectos da tua vida e existência neste mundo. E a questão é se você está fazendo isso. A questão é se você está, de fato, moderando pela palavra de Deus, pela sabedoria prática da palavra de Deus, os teus pensamentos, palavras e ações. Os teus pensamentos estão sendo moderados, estão sendo limitados, porque esse é o sentido de moderar, né? Os teus pensamentos estão sendo moderados pela palavra de Deus, as suas palavras estão sendo moderadas pela palavra de Deus, as suas ações estão sendo moderadas pela palavra de Deus. Se não, se os teus pensamentos, palavras e ações não estão sendo moderados pela palavra de Deus, você já está sendo derrotado por Satanás. Porque você não está vivendo de acordo com a sabedoria prática da palavra de Deus. Para usar a terminologia de Paulo em Efésios 6, você não está cingido com o cinturão da verdade. Você não está manejando a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não está armado com a verdade da palavra de Deus. Se você não está controlando pela sabedoria prática da palavra de Deus todos os aspectos da tua vida e existência neste mundo, você já está sendo derrotado por Satanás. Muitas vezes nós nos preocupamos unicamente com aquelas coisas que são aparentemente maiores e mais importantes. E não com as coisas pequenas e comuns do dia a dia. Por exemplo, é muito comum, eu sei que eu já tive esse pensamento. Eu já pequei com base nesse pensamento. Ah não, se isso aqui fosse algo importante, eu obedeceria a Deus.
Se essa estão exigindo de mim a verdade, tá? Mas não é uma verdade importante. É do tipo a verdade, quem foi que quem foi que pegou o sorvete que estava no congelador, no freezer, né? Quem foi que comeu o bolo que era só para comer depois e alguém foi lá e comeu? É essa verdade que estão exigindo de mim, entendeu? E eu penso, não, se fosse uma verdade assim importantíssima, eu falaria a verdade. Mas é uma questão boba. É uma questão de quem comeu o sorvete, quem pegou o bolo, quem pegou a sobremesa antes da hora. Essa é uma questão sem importância. Então, sendo uma questão sem importância, eu posso, nesse momento, tirar o cinturão da verdade, que faz parte da armadura de Deus, e usar o cinturão da mentira, que faz parte da armadura de Satanás. Eu posso, nesse momento, me desvestir da couraça da justiça, que faz parte da armadura de Deus, e me revestir da couraça da injustiça, que faz parte da armadura de Satanás. Então, por vezes, a gente pensa isso. Não, se fosse algo importante, se fosse algo realmente sério, importante, aí eu não pecaria. Mas como é algo tão bobinho, algo tão pequeno, algo tão sem importância, então não existe problema em pecar neste caso. Não existe problema em rejeitar a sabedoria da palavra de Deus e usar a estupidez de Satanás, que é o pecado. O problema é aquilo que nós já adiantamos antes. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Vamos pensar num filho, né? Ele foi lá e comeu a sobremesa antes da hora. E ele sabe que se ele confessar, se ele for descoberto, ele vai, de repente, ser disciplinado, vai ser castigado, alguma coisa assim e tudo. Se essa pessoa não está disposta a suportar uma disciplina, algumas varadas, na minha família era, né? Tu desobedecia, eram 10 varadas. Né? Não contribuir, mas assim, ó, quer ver? Ó, por exemplo, se fosse dado uma ordem tipo, ó, isso aqui não é para comer isso aqui agora. Vocês não comam isso aqui. E eu fosse lá e comesse, eu estaria desobedecendo, não estaria desobedecendo? Então, a disciplina não seria pelo fato de que, nossa, aqueles pais estão disciplinando porque a criança foi lá e comeu. Não, os pais estão disciplinando porque a criança desobedeceu uma ordem. Ela sabia que não deveria de comer e ela foi lá, desobedeceu e comeu mesmo assim. Então, eu não estou dizendo que eu apanhei por ter comido alguma coisa, mas eu estou dizendo o seguinte, se aquela pessoa ela não está disposta a suportar 10 varadas, se ela não está disposta a suportar um xingão, se ela não está disposta a suportar uma vergonha, porque todo mundo vai saber que foi ela que fez a coisa errada, se ela não está disposta a suportar isso, por que ela acha que ela vai estar disposta a suportar uma prisão por causa de Jesus? Entende? Se eu não estou disposto a me... Eu fiz uma coisa errada no trabalho, né? E estão querendo saber quem é que fez a coisa errada. Eu não estou querendo suportar o xingão do meu patrão? Se eu não estou disposto a suportar o xingão do meu patrão, quem disse que eu estou disposto a suportar uma prisão em nome de Jesus? Quem está disposto? Quem disse que eu estaria disposto a morrer por Jesus? Eu não estou disposto a ser xingado por Jesus. Se eu não estou disposto a ser xingado por Jesus, eu não estarei disposto a ser preso por Jesus. Eu não estarei disposto a ser perseguido por Jesus. Eu não estarei disposto a morrer por Jesus. Então é um engano pensar que as únicas coisas que importam são aquelas coisas grandes e que trazem consequências enormes. Essas coisas são importantes sim, mas antes de me preocupar com essas coisas, eu devo preocupar com as pequenas, porque eu só serei fiel nas coisas grandes quando eu aprender a ser fiel nas coisas pequenas.
eu tenho que primeiro aprender a suportar um xingão por causa de Jesus. Né? De repente eu tenho que aprender a perder o emprego. Né? Se eu fiz algo realmente muito errado no emprego, e estão querendo saber quem é que fez, na verdade, nem precisaria saber quem é que fez. Né? É meu dever, depois de ter feito aquela coisa muito errada no emprego, eu não devia ter feito isso. É meu dever ir direto e confessar. E eu posso pensar, tá bom, mas se eu confessar, eu vou me demitir, o meu chefe, ele não vai me perdoar. Isso que eu fiz aqui é inadmissível. Eu tenho que estar disposto a perder o meu emprego por causa de Jesus. Começar com as coisas pequenas. Estar disposto a ser envergonhado por causa de Jesus. Estar disposto a ser xingado por causa de Jesus? Está disposto a perder o emprego por causa de Jesus? Voltando à questão familiar, está disposto de repente a mulher brigar contigo por causa de Jesus? Porque tu confrontou ela com a mentira satânica que ela está crendo? E essas coisas pequenas e aparentemente insignificantes do dia a dia, isso vai te treinando para as coisas grandes. Porque o crescimento espiritual, ele é assemelhado na Escritura ao desenvolvimento de uma pessoa, né? João usa essa analogia, né? Filhinhos, jovens, pais. Existe um crescimento ali. Né? Existe o filhinho, ele vai amadurecendo. Ele vai entendendo melhor as coisas. Ele vai tendo a capacidade de suportar cada vez coisas mais graves até que ele se torna jovem. E agora, como jovem, ele consegue suportar coisas ainda mais pesadas. E daqui a pouco ele chega à maturidade de pai, quando ele de fato consegue suportar tudo aquilo que ele deve suportar. Então, eu jamais devo pensar que, não, eu vou deixar para obedecer a Deus, eu vou deixar para colocar em prática a sabedoria da palavra de Deus quando for algo importante. Se eu fizer isso, eu estou jogando contra mim mesmo. Seria o equivalente, quer ver? Seria o equivalente ao ir na academia e querer levantar no supino. A primeira vez que eu estou indo na academia, eu nunca treinei antes, tá? E eu quero levantar no supino 50 quilos. Ou 60 quilos. Botar 30 quilos de cada lado, sem contar ainda o peso da barra. A barra normalmente é 10 quilos, né? Se eu não me engano. Então, na verdade, se eu coloco 30 de cada lado, eu estou levantando 60 quilos, 70 quilos. Não. O cara que está indo hoje pela primeira vez na academia, ele não vai levantar 60 quilos no supino. Não tem como. Para ele conseguir um dia levantar 60 quilos, ele de repente vai ter que começar com dois halteres de 5 quilos de cada lado. 2 halteres de 8. Eu me lembro que quando eu comecei na academia, eu comecei com 2 halteres de 8 quilos de cada lado. Em alguns meses depois, eu estava com 2 halteres de 20. Eu estava levantando no supino 40 quilos. Mas se no primeiro dia eu tentasse levantar os 40 quilos, eu não ia sair daqui de baixo. Não ia conseguir. Se nas coisas pequenas e comuns do dia a dia, a palavra de Deus não modera os teus pensamentos, palavras e ações, e nem controla todos os aspectos da tua vida e existência neste mundo, não será no meio dos sofrimentos e dificuldades de uma perseguição, por exemplo, que você do nada passará a temer o Senhor pela prática da sabedoria da palavra de Deus. O treinamento para uma talvez futura perseguição começa agora, quando não há perseguição nenhuma. Se você for esperar a perseguição para começar a temer ao Senhor, você não vai temer ao Senhor. Você não vai pôr em prática a sabedoria da palavra de Deus. Tema ao Senhor Jesus, até mesmo nas coisas pequenas e comuns do dia a dia,
pondo em prática a sabedoria da palavra de Deus. Que até mesmo as coisas insignificantes do dia a dia, a palavra de Deus modere os teus pensamentos, palavras e ações e controle todos os aspectos da tua vida e existência neste mundo. Procedendo assim, você estará se exercitando na sabedoria prática da palavra de Deus, de modo a estar preparado para as circunstâncias mais difíceis e desesperadoras que você talvez terá que enfrentar no futuro. Agindo assim, exercitando-se na sabedoria prática da palavra de Deus, mesmo nas questões menores, você estará ao mesmo tempo demonstrando temor ao Senhor Jesus e também derrotando Satanás na tua vida e na tua família. Porque a aplicação prática dessa pregação aqui é a mesma da pregação, da penúltima pregação. Você está vendo a esposa agindo de forma contrária à sabedoria da palavra de Deus. É tua responsabilidade chegar nela e dizer: isso aqui está errado. Tu não deve agir dessa forma. Tu está agindo não de acordo com a sabedoria de Deus, tu está agindo de acordo com a sabedoria que vem do diabo. E a sabedoria que vem do diabo, aos olhos de Deus, nada mais é do que tolice e insensatez. E se ela começar a brigar contigo, tu deve dizer: pois a tua briga comigo também não provém da sabedoria da palavra de Deus. Tu deveria estar feliz. Quando tu disciplina os nossos filhos, tu não acha que eles deveriam ficar felizes quando tu demonstra para eles que eles estão se comportando de forma errada e tu ensina para eles aqui o modo como eles devem se comportar? A tua esposa vai ser obrigada a responder: sim. Eu acho que eles deveriam ficar felizes por eles terem pais que se importam com eles a ponto de ensiná-los aquilo que é o correto. Pois bem, assim também tu tem que ficar feliz comigo pelo fato de que eu estou te mostrando que aquilo que tu está fazendo contraria a sabedoria da palavra de Deus. Se tu ficar braba comigo, tu te torna semelhante aos nossos filhos quando eles ficam brabos conosco, quando nós estamos ensinando a eles a verdade. E tu deveria ser melhor que os nossos filhos, né? Porque afinal de contas, os nossos filhos, eles são crianças, eles são adolescentes, mas tu já é uma mocinha crescida. Tu deveria ficar feliz. Ah, mas eu não quero saber e nem espera de mim nada por 1 ou 2 semanas e tu tem que continuar, pois tu tá agindo de acordo com a sabedoria satânica. Essa ideia de greve de sexo vem direto do inferno. Não vem de Deus. A aplicação prática é a mesma. Ver os filhos agindo de forma contrária à sabedoria da palavra de Deus é responsabilidade dos pais confrontarem os seus filhos. Dizerem: olha, isso aqui está errado, isso aqui não está de acordo com a verdade da palavra de Deus, não está de acordo com a sabedoria prática da palavra de Deus. Não é assim que as coisas devem ser feitas. Que se vocês continuarem nesse caminho, o final vai ser aquele lá. Esse é o final. E este até é o momento de dar algum tipo de exemplo prático, né? Olha, eu agi dessa forma e no final aconteceu isso. Eu me dei mal. Não seja como o insensato. Aqui a nossa tradução colocou como louco, né? Os loucos. Vou ler todo o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Essa tradução aqui, traduzir por louco, essa palavra hebraica aqui, ela pode trazer algum mal entendido para nós, porque para nós, louca é a pessoa que tem algum problema mental. Para nós, louca é a pessoa que tem algum tipo de problema psicológico. Mas a palavra hebraica aqui diz respeito à pessoa que tem problema moral, a pessoa que tem um problema espiritual. Ela odeia a Deus e ela odeia tudo que tem a ver com Deus. Ela odeia a justiça da palavra de Deus, ela odeia a retidão da palavra de Deus, ela gosta do pecado, ela ama o pecado. Então, uma melhor tradução aqui seria os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Não seja como os insensatos. E não permita que a tua família seja formada por pessoas insensatas, por pessoas que desprezam a sabedoria e a instrução. Especialmente o homem. É responsabilidade do homem não permitir que a sua família seja formada por pessoas insensatas, por pessoas que desprezam a sabedoria e a instrução. E como eu disse antes, é possível alguém fazer tudo correto e ainda assim o resultado não for muito bom. Mas se você se abster de fazer aquilo que é correto, o resultado certamente não será bom. Então não use como desculpa a ideia de que, não, mas eu vi o fulano de tal fez tudo correto e ainda assim a família dele está destruída, está a mulher para cá, o homem para lá, os filhos, cada um também para o seu lado. Não use isso como desculpa. Tudo bem, ele fez tudo correto e deu errado. Mas se tu não fizer aquilo que é correto, certamente vai dar errado. Existe a possibilidade de fazer tudo correto e dar errado. Sim, existe essa possibilidade. Mas se tu não fizer aquilo que é correto, certamente vai dar errado. Se tu não fizer aquilo que é correto, não haverá possibilidade de dar certo. Só haverá possibilidade de dar errado. Sim, a pessoa ela tem que chegar assim, ó, quer ver? Ó? Ela tem que, em primeiro lugar, ela tem que fazer aquilo que é correto, exatamente porque ela quer o bem da sua família. Pensando no homem de novo. Ele quer o bem da sua esposa, ele quer o bem dos seus filhos. Essa deve ser a motivação principal. Mas quando ele percebe que, por mais que ele fala, ele não é ouvido, a motivação dele, além de querer o bem, deve ser o seguinte: tudo bem, vocês querem se rebelar contra Deus? Mas vocês não vão se rebelar contra Deus com a minha ajuda. Eu não vou ajudar vocês a se rebelarem contra Deus. O que seria ajudar alguém a se rebelar contra Deus? Seria simplesmente se calar, né? Eu não vou mais falar. Vou ficar quieto aqui. Vou deixar a minha esposa, coitada, ela vai se quebrar, mas o que eu posso fazer? Né? Os meus filhos, eu não queria que eles se dessem mal, mas o que eu posso fazer? Vou ficar quieto. Se tu fica quieto, tu está ajudando eles a se rebelarem contra Deus. Não os ajude a se rebelar contra Deus. Não seja cúmplice da rebeldia deles contra Deus. Sim. Porque quer ver, olha só. Essa é a questão, esse é um dos perigos, essa é uma das razões pelas quais Deus proíbe que os seus filhos casem com incrédulos. Porque olha só, se já é difícil um casamento de crente com crente, onde os dois servem a Deus, onde os dois creem em Jesus, se já existem embates entre o casal, imagine os embates que vai haver quando o casal é formado por um crente e um incrédulo. Os embates serão ainda maiores. E o problema que vai acontecer é o seguinte: o que é crente, ele vai se tornar infiel. Porque ele vai dizer o seguinte: eu não me casei para ficar brigando. Eu não me casei para ser essa vida triste que eu estou vivendo aqui agora.
Eu casei para ser feliz. Então eu vou parar de falar a verdade da palavra de Deus para minha esposa. Eu vou parar de falar da sabedoria da palavra de Deus para minha esposa. Essa decisão já é uma derrota. Aquele homem já está sendo derrotado por Satanás. Ele já foi derrotado a primeira vez quando ele casou com o incrédulo. Agora ele está sendo derrotado pela segunda vez quando ele se abstém de falar aquilo que é correto. E se ele permanecer nesse estado de se abster de falar aquilo que é correto, logo, logo ele estará se juntando ao seu cônjuge incrédulo nos seus pecados. Porque se aquele homem não está ajuntando com Jesus, ele estará espalhando contra Jesus. Não existe neutralidade. Ou ele está a favor de Jesus, ou ele está contra Jesus. Se ele não se posiciona a favor de Jesus, necessariamente ele estará contra Jesus. Não se assemelhe à seleção brasileira, que entrou em campo dizendo que queria vencer, mas demonstrou que de fato não estava em busca da vitória. Tenha o desejo genuíno de derrotar Satanás na tua vida e na tua família. Então, arme-se com a verdade da palavra de Deus. Arme-se com a verdade da palavra de Deus como um cinturão, como uma espada. E use a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás. Em primeiro lugar, na tua vida, e então na tua família. E como complemento a essa proposição, derrote a Satanás com a sabedoria prática da palavra de Deus. Se você não pôr em prática a sabedoria da palavra de Deus, você necessariamente colocará em prática a insensatez e as tolices de Satanás. E então Satanás já terá te derrotado. Se você não pôr em prática a sabedoria da palavra de Deus, você terá abandonado o temor ao Senhor Jesus. O que significa que Satanás já terá te derrotado. Derrote a Satanás com a sabedoria prática da palavra de Deus, ou ainda, tema ao Senhor Jesus. Que a sabedoria prática da palavra de Deus modere, um outro verbo, modere no sentido negativo, né? Que a sabedoria prática da palavra de Deus limite os teus pensamentos, palavras e ações, moderar um verbo negativo, modelar um verbo positivo, que a sabedoria prática da palavra de Deus modele os teus pensamentos, palavras e ações e controle todos os aspectos da tua vida e existência neste mundo. Amém.